Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez, estou aqui no canal Feminina Gospel. Para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes. Venho trazer mais uma mensagem, uma palavra, algo que venha edificar a sua vida. Trago alguns vídeos aí falando concernente a batalhas espirituais, né? Como vencer essas guerras em nossas vidas. Nós que somos servos do Senhor, que muitas vezes ficamos aí nos questionando, né? Por que servimos a Deus há tanto tempo? Por que as coisas não vão? Porque a gente não consegue romper barreiras, o que eu tenho feito de errado, a gente fica com vários questionamentos. Então eu passei por esse processo também. Comecei a buscar em Deus e o Espírito Santo de Deus começou a esclarecer para mim. E aí eu consegui romper algumas barreiras. Tenho aprendido um pouquinho e o pouquinho que eu tenho aprendido eu tenho trago para vocês aí, tá? Não sei tudo, mas o importante é saber que eu estou em busca de conhecer Deus cada vez mais, porque esse Deus é grande. Esse Deus não é limitado como muitos nos ensinam. Muitas vezes os servos de Deus sofrem tanto nessa terra porque não conhecem a Deus, né? Como diz a sua palavra, o meu povo perece por falta de conhecimento. A palavra está aqui, o Senhor não deixou a Bíblia escrita, tudo que está aqui dentro, para apenas deixarmos lá aberta no Salmo 91, em cima do meu estante, ou então nós temos esse costume, né? Esse era o costume que eu tinha, lia a palavra só quando eu ia na igreja, e a gente não presta muita atenção às vezes, né? A gente fica correndo atrás de profetas, né? E aí começa a receber muitas profetadas, e aí começa a ter muitas frustrações, e chega num tempo da vida da gente, a gente começa a olhar e falar, meu Deus, o que está acontecendo? Sirva a Deus, procuro fazer tudo certo, mas as coisas não acontecem, as coisas não fluem. E por quê? Porque não sabemos servir a Deus, porque não conhecemos o Deus ao qual nós servimos. E para conhecer esse Deus, nós precisamos ler a palavra. Eu sempre vou enfatizar isso, gente. É inadmissível um homem ou mulher de Deus que está às vezes dentro da igreja há anos e nunca leu a Bíblia toda, nunca leu a Bíblia. É aquela pessoa, né? Eu estou falando isso porque eu sei o que é, gente. Eu passei por isso. Que quando vai na igreja, lê a palavra. Depois eu vi uma piada, falando na igreja ali, que é muito real, né? Você já deve ter ouvido isso. Se não ouviu, eu vou contar agora. A irmã, ela foi para a igreja no domingo, ficou lá na igreja, depois veio para casa e ficou desesperada porque perdeu o óculos e procurou esse óculos para todo lado e, meu Deus, será que eu deixei na igreja? E perguntou para as irmãs, ninguém sabia desse óculos, e procurou na casa e ela não sabia onde tinha deixado esse óculos. E no domingo, quando ela voltou para a igreja, ela abriu a Bíblia e o óculos estava dentro da Bíblia. O que isso quer dizer, gente? Que ela passou a semana toda e não pegou na Bíblia. E quantas vezes nós fazemos isso, não é verdade? Eu fazia isso. Eu ia na igreja, então eu lia a palavra lá. E aí o que acontece? Você corre o risco de, às vezes, aquela pessoa que está ali, ela não sabe, porque a palavra diz isso, que muitas vezes acontece isso, um cego guiando outro cego, tá? E isso acontece muito, principalmente quando estamos sendo liderados por religiosos. Eles vão falar aquilo que eles acham, aquilo que eles pensam, a conclusão que eles tiraram, e você não lê a palavra, não sabe o que está escrito na palavra, não sabe quais são os seus direitos, e você vai aprender daquela forma errada, e vai ficar sofrendo, tá bom? Então, por isso que é necessário que cada um busque a sua experiência com Deus. Nós precisamos ter essa experiência com Deus. Nós precisamos buscar a presença do Pai. É isso que Deus quer. A palavra não é tão clara. O que Deus procura? Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Então, se você é essa pessoa que adora a Deus em espírito e em verdade, você vai procurar saber quem é o seu Deus, porque eu preciso agradar o meu Deus. Não é assim? É um relacionamento. Nós vemos aí no início, né, no Jardim do Éden, o Deus ia lá todo finalzinho de tarde para falar com as suas criaturas. Todo finalzinho de tarde, isso mostra um Deus que quer ter intimidade com aquele que Ele ama, com os seus filhos. E hoje mudou, porque nós que temos que ir até Deus. A palavra está bem clara. Chegai-vos a Deus e eu chegarei a vós. Então eu preciso buscar essa intimidade com Deus. Está na palavra do Senhor também. Olha que coisa linda, né? Fala assim, ó, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e fale com Deus. Vai orar, vai trazer ali para o Senhor aquilo que você necessita, as suas dores, as suas frustrações. Vai adorar a Deus, né? Nós precisamos aprender a adorar a Deus. Nós temos muita dificuldade em adorar a Deus, né? Muitas vezes a nossa oração é só pedir. Nós fazemos isso. Eu estou deixando isso claro que eu também faço. Quantas vezes? Porque nós só ficamos olhando para nós. Eu estou sofrendo, eu estou passando por isso. Senhor, me ajuda. Senhor, abre as portas. Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. E a gente esquece de adorar a Deus. Tem procurado olhar isso em mim. Como tem sido as minhas orações?
Jesus deixou para nós uma oração, né, do Pai Nosso, e ali é um exemplo a ser seguido. Como que Jesus começava? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ali está primeiro adorando a Deus. Você vê os salmos que Davi deixava, engrandecendo a Deus, glorificando o nome do Senhor. E depois ele falava das suas dores, dos seus medos. E é assim que deve ser a oração. Mas hoje eu quero me atentar ao jejum. A irmã perguntou para mim como que eu fazia o jejum. Então, primeiro, você precisa entender uma coisa. Quando você começar a pensar em fazer isso, vai se levantar Satanás contra a sua vida, tá? No primeiro momento, muitas vezes a gente sente uma fraqueza, um desânimo muito grande, tá? E era isso que acontecia. Então você começa a fazer assim, segunda-feira eu vou começar a orar e jejuar. E acontece alguma coisa terrível, uma briga dentro de casa, alguém se levanta contra você e você fica nervosa. Eu tô falando o que aconteceu comigo, minhas experiências, para você entender que pode acontecer isso com você também. E ali, como eu ficava nervosa, e era um período ainda que eu estava começando, né? Então eu não tinha muito domínio, né? Eu não tinha muito, eu sou uma pessoa sanguínea, então eu reajo a coisas que eu não gosto, eu falo o que eu penso. Hoje, claro, devido às experiências, devido às tribulações, devido ao deserto, devido à minha idade, que hoje já não sou mais uma menina, já estou com 51 anos. Então, tudo isso foi ajudando para que eu pudesse me moldar aquilo que Deus quer. Sou perfeita? Ainda não, tá? Mas hoje, quando eu olho para quando eu tinha lá meus 18, 19, 20, 25 anos, a mente mudou, a cabeça mudou. Hoje eu sou uma outra pessoa. Mas naquele tempo, quando eu comecei a buscar, acontecia isso. Então, às vezes eu falava, não, eu vou começar a orar, vou começar a jejuar, o inimigo se levantava e ele vai na sua fraqueza. Satanás, ele é astuto, tá? Ele vai na sua fraqueza. A minha fraqueza era, eu explodia, eu ficava nervosa, eu ficava agitada. Quando alguém falava mal de mim, se falasse algo assim, que você fez tal coisa e eu não fiz, aquilo me irritava. Eu sou muito da justiça, sabe? Eu gosto das coisas certas. Então, se alguém falasse alguma coisa que eu não gostava, eu ia lá tomar partido, falar, olha, é assim, assim, assim. Eu puxei isso muito do meu pai era muito verdadeiro e eu sou assim também, muito sincera nas coisas que eu acredito. Então, só que nós temos que ter equilíbrio, né? E naquela época não tinha equilíbrio. Então, isso era uma arma que Satanás usava contra a minha vida. Eu tô falando de mim, aí você vai ver a sua fraqueza. Satanás tá trabalhando na sua fraqueza. Se é um homem, o homem às vezes tem aquela situação, ele é muito mulherengo. Vamos supor, um rapaz aí que tá solteiro, tá buscando, não, eu vou começar a me consagrar, vou começar a buscar a Deus, vou começar a jejuar. E o que acontece? Satanás traz uma mulher linda, maravilhosa, do jeitinho que você sonhava. Fofa, maravilhosa. Quando você olhar, você já esquece daquilo que você tinha falado para Deus. E pode correr o risco de cair. Então Satanás vai fazer tudo para te desviar do caminho que é buscar a presença de Deus. Porque o homem e uma mulher que busca a Deus, que começa a consagrar a vida, que renuncia o pecado, a vida é transformada. Satanás não tem como entrar e destruir, entende? Então Satanás vai trabalhar para que você não alcance isso. E aí vai ser diante da sua fraqueza. Tem pessoas que é muito mentirosa, né? Cada um tem sua fraqueza. Então não, eu preciso começar a falar as coisas certas, vou andar de maneira correta. E acontece uma situação que ele se vê naquela situação ali, e agora? E mente, eu não vou poder falar a verdade, que isso vai me prejudicar. Fulano, você fez tal coisa? Aí você vai contra uma mentira, porque é a sua fraqueza. Satanás vai trabalhar naquilo que você tem. Por exemplo, se acontecer uma situação difícil e for algo que vai me prejudicar, eu vou falar a verdade, porque eu tenho muito isso na minha vida, de falar a verdade sempre. Sou perfeita? Não, mas eu procuro, para mim é mais fácil. Então Satanás não vai vir nisso. Por exemplo, tem uma pessoa da minha família que lutava com vício de cigarro. E mesmo na igreja, tá? Ela lutava com aquilo. Então ela orava, ela pedia a Deus. E ela falava assim, ó, não, eu não vou mais essa semana, eu vou começar a orar e jejuar. E eu não vou colocar um cigarro na minha boca. E sabe o que acontecia? Alguém vinha lá e falava, olha, eu trouxe uma cartela de cigarro pra você. Tá aqui. E o que ela fazia? Na fraqueza dela, ela olhava aquilo e caía. Começava de novo a fumar. E aí falava, se sente mal na presença de Deus, né? Meu Deus, eu não consegui resistir. Gente, não é fácil. Por exemplo, alguém que tá lutando aí com um vício de pornografia, né? Então, eu não vou mais fazer isso, eu vou me consagrar, em nome do Senhor Jesus, eu vou começar a andar na presença do Pai, vou orar, vou começar a buscar o Senhor, e vai acontecer alguma situação que pode fazer você cair. Então, você precisa ficar atenta a isso. Por isso que a palavra diz assim, para nós orar e vigiar.
precisamos orar e estar atento. Então cada um tem a sua fraqueza, gente. Ninguém é perfeito, não. Cada um tem a sua fraqueza. E na sua fraqueza, Satanás vai trabalhar. Então eu tive que, não foi fácil, eu tive que aprender, né? Eu já tive envolvido em muitas brigas, em muitas discussões e coisas que eu não buscava. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, de trabalhar e ir pra minha casa. Eu não gosto de ficar em rodinha, em fofoquinha, na casa dos outros. Eu ficava na minha casa. Eu ia para minha casa, eu ia para a igreja, eu ia trabalhar. Essa era a minha vida. Mas sempre vinha, olha, fulano de tal disse que você fez isso. Fulano de tal falou que você falou aquilo. Nossa, aquilo me deixava fora do sério. Quem falou isso? Não, eu vou lá tomar satisfação. Ia lá falar. Isso, aí quando você vai falar, a pessoa se coloca num lugar de vítima, e eu sou desse jeito que você tá vendo, tá? Eu às vezes vou falar e eu falo, meu Deus, parece que você tá brigando, porque esse é meu jeito, já quis ser diferente, né? Mas esse é meu jeito de ser. Eu já falei, Senhor, muda isso em mim. E o Espírito Santo de Deus falou, olha, eu quero usar isso que você tem, essa audácia, sabe, que eu tenho. Se precisar falar, eu falo. Se eu ver errado, eu vou falar. Só que hoje eu tenho discernimento. Naquela época eu não tinha. Hoje eu tenho filtro. Né? O Espírito Santo hoje me ajuda a me controlar. Mas naquela época eu não tinha isso. Então eu ia. Ixi, quantas brigas eu estive envolvida em coisas que eu não procurava. Depois eu vou contar um pouquinho pra vocês aí, se Deus permitir. Mas ali eu tive que depois resistir isso. Começar, oh, meu Deus, me ajuda, eu preciso mudar nisso. Eu preciso parar com isso. E comecei a ouvir a voz do Espírito, comecei a buscar. Então, quando eu comecei, eu vou ler a palavra, sentia sono. Vamos falar do jejum hoje. Então, quando eu comecei, eu vou jejuar. E comecei, como que eu fazia meu jejum? Começava à meia-noite e ia até às 10 da manhã, tá? Isso foi o início. Então, o que acontecia às vezes? Começava meia-noite e dormia. Eu fazia um jejum no início, eu não tinha sabedoria. Fazia o jejum, dormia, levantava de manhã, cantava algum louvor e continuava a minha vida. E muitas vezes acontecia de estar ali no jejum e alguém chegava, olha, eu trouxe um bolo, né? E eu adoro doce, adoro comida, é outra fraqueza minha também. Quando eu vi o bolo, eu nem me lembrava do jejum, catava o bolo, comia o bolo e falava, ai, não acredito, eu estava de jejum. Ali já era quebrado o jejum. O inimigo, ele é sujo, gente. Então ele vai na sua fraqueza. Ele já sabia, ele sabe disso. Eu amo doce, entendeu? Então eu vou na sua fraqueza. Se você não liga pra doce, você acha que ele vai trazer, olha, um bolo, se eu falar assim, ó, não, obrigado, né? E penso com você, não, eu tô de jejum. Então eu tive que aprender também a resistir. São coisinhas pequenininhas, gente, que Satanás trabalha para que você não faça, não cumpra o seu propósito diante de Deus. Então, o jejum que eu fazia do início era esse. Depois eu comecei a resistir. Eu falei, não, agora eu vou continuar. E teve dias que eu comecei a fazer o jejum da meia-noite até meio-dia. E aí, o que eu fazia? Quando acontecia de eu cair assim, comi alguma coisa, esqueci. Eu falava, meu Deus, esqueci. Não vou parar, Satanás. Senhor, eu te peço perdão porque eu acabei quebrando o jejum, mas vou abrir outro jejum até o meio-dia. E continuava, entendeu? E assim eu fui indo aos poucos. Outra coisa também, observar a sua situação, tá? No meu caso, eu tenho pressão baixa. Então, eu tinha que ter ali não muito tempo de jejum, principalmente pela manhã. Minha pressão fica baixa e eu começo a passar muito mal. Mas com o tempo, o seu corpo vai acostumando. Eu tô nessa fase hoje. Hoje, a pressão baixa não me impede de fazer jejum. Naquela época, sim. Então, eu tinha também esse discernimento de não fazer muito prolongado, tá? Então, às vezes a pessoa tem uma enfermidade, tá tomando remédio. Gente, faça as coisas com sabedoria, tá bom? Tem vários tipos de jejum. O jejum que eu conheci, o jejum, meu pai ensinava, né, pra mim também, eu aprendi também na igreja. Eu jejuava sem comer nada. Então esse jejum não pode ser muito prolongado. Fazia da meia-noite às 10 horas, da meia-noite ao meio-dia. E depois eu aprendi o que era mais fácil para eu fazer, tá? Então é assim que eu faço. Eu faço jejum de me abster de alimentos sólidos, mas eu bebo água, tá bom? Então o último jejum que eu fiz, na verdade o penúltimo jejum que eu fiz de 3 dias bebendo somente água, tá? E outra coisa que você precisa entender, você vai entrar no processo de oração e jejum sobre uma determinada situação, de repente buscando força espiritual, porque é bom que você comece fazendo esse jejum buscando força espiritual. Senhor, me revista de força, né? A palavra fala sobre isso. Então nós temos que buscar revestir das armaduras de Deus. Está aqui em Efésios 6, versículo 10, que diz assim, ó: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra o principado e potestade,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós temos que revestir de toda a armadura de Deus. Então, quando nós fazemos isso, um jejum, nós podemos buscar o revestimento espiritual para vencer a astuta cilada de Satanás contra nossas vidas. Então, necessário é que você faça aí um período de oração. Detalhe, quando estamos jejuando, eu vou ler aqui para vocês. Mateus 6:16 diz assim, ó, como jejuar? Quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, quando você estiver jejuando, você não sai espalhando para os outros, eu estou em jejum, eu estou buscando a Deus. Ou então fica com aquela cara assim, sofrida, né? Porque na hora de jejuar não é fácil. Você procura não demonstrar. Então, por exemplo, você levanta pela manhã, lava seu rosto, passa uma maquiagem, fica com o rosto bonito, se arruma, tá? E pronto, é você e Deus em relação a isso. Outra coisa, se você estiver fazendo jejum que somente você parou de se alimentar e continua lá nas redes sociais vendo a vida do artista, vendo quem se separou agora, procurando saber da vida não sei de quem, perdendo tempo com coisas que não te edificam, isso não é um jejum, tá? Isso daí é um jejum intermitente. Você vai conseguir aí só emagrecer, talvez, não vai conseguir nada no mundo espiritual. Nós estamos falando aqui do jejum espiritual. O jejum espiritual, você vai se abaster de alimentos, né? Aí tem vários tipos de jejum, depois eu vou falar mais sobre isso, mas eu tô falando do jejum que é da Bíblia, né? Que você deixa de se alimentar por um período e ali você vai consagrar a sua vida. Você vai ler a palavra, levanta pela manhã, lê a palavra. Se você é essa pessoa que, eu leio a palavra e não consigo entender, lê salmos, que são palavras que edificantes e simples de entender, provérbios. Lê Mateus, para você entender um pouquinho a trajetória de Jesus, a vida de Jesus, tá bom? Lê Gênesis, para você saber como Deus agia, como Deus faz, como Deus é. Então você vai ler a palavra todo dia, pega um capítulo pelo menos, lê ali um salmo, Salmo 23, Salmo 91, você está em batalha espiritual, o Salmo 91 é maravilhoso para isso. Lê o salmo aí na sua casa, depois levanta e vai falar com Deus. E acerca da oração, depois eu vou falar no outro vídeo. Mas orar, né, estar na presença do Senhor. Está na sua casa, está limpando a sua casa, ouvindo louvores. Está trabalhando no horário do seu almoço? Vai ouvir. Hoje em dia, gente, é muito fácil, tá? Na minha época não tinha nada disso. Nós só via o rádio. Tá? O rádio, nós tínhamos CDs, né? Eu sou da época do CD, fitas. Então, DVD. Hoje é muito fácil. Hoje você não serve a Deus se você não quiser, tá tudo aí. Então, você pega seu vídeo lá na hora do almoço, se separa, né? Às vezes está trabalhando. Então, quem está trabalhando é mais difícil fazer um jejum. Eu mesmo fico passando mal, né? Então, o que eu fazia? Fazia um jejum ali até as 8 da manhã. Abria meia-noite e 8 horas da manhã eu entregava, tá? Levantava pela madrugada e ia falar com Deus. É outro processo também. Coloca um horário ali na madrugada para orar. Madrugada é excelente para batalhas espirituais, principalmente às 3 horas da manhã, tá? Acontece algo no mundo espiritual aí e muitas vezes Satanás está batalhando contra a sua vida e você está dormindo. Então, se levanta ali 3 horas, gente, orar 10 minutinhos, até menos. Gente, Deus não vê muito esse negócio de tempo, isso não é mais do homem, tá? Às vezes você fala, não, Deus responde a alguém que fez um jejum e oração durante 2 horas, como aquele que fez 3 dias, como aquele que fez uma semana. O que Deus vai ver? O seu coração, é isso que Deus atenta, pro coração. Qual que é o propósito que está no seu coração? Por que você está orando sobre isso? O que você está buscando? Deus atenta para isso. Então, não vou fazer um jejum para mostrar pro pessoal aí como eu busco, que eu sou serva de Deus, como eu sou santa. Deus está vendo, não vai acontecer nada, entendeu? Vou fazer um jejum e aí você tá em jejum e oração, né? Jejum e oração e tá lá brigando com fulano, tá nas redes sociais vendo coisas que não te edificam. Deus está vendo. Então, por isso é difícil falar assim, qual é o jejum e oração que Deus responde? Isso daí é muito íntimo. Isso daí é algo de Deus com cada um. Por isso que não tem esse negócio de Deus não faz isso, Deus só faz aquilo. Cada um Deus trabalha de uma forma. Tem pessoas que jejuam poucas horas e já recebem a vitória de Deus, a resposta de Deus na vida dela. Tem outros que oram e jejum e não acontece nada. Parece que não está acontecendo nada, tá bom? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Porque, gente, as coisas estão acontecendo no mundo espiritual.
E parece que não está acontecendo nada. Agora o que você vai perceber é um levante. Você começou a orar, começou a jejuar, você vai ver fulano querendo brigar com você, ficando se levantando contra ti, alguém tentando te prejudicar, alguma coisa que você estava fazendo deu errado. Você continua, tá? Continua, porque isso são sinais que a sua oração, o seu jejum está sendo recebido por Deus e o mundo espiritual está se movimentando a seu favor. Então, Deus está se movimentando a seu favor, Satanás vai se movimentar também. Lembra do jejum de Daniel? Já falei sobre isso. Ele estava ali orando e jejuando. E o que Satanás fez? Segurou o anjo e não deixou o anjo descer com a bênção de Daniel. E o que Daniel fez? Daniel sabia o que estava acontecendo? Não. Então, às vezes, nós não conseguimos entender por que nós estamos orando e jejuando e não está acontecendo nada. Aparentemente, Daniel está orando e jejuando e não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Ele orou e jejuou durante 21 dias. Ele não estava vendo. Aqui, olha que Daniel tinha um dom de visão, Deus mostrava. Nessa parte, está escrito aqui na Bíblia, que ele está orando e jejuando. E no primeiro dia, Deus já respondeu a oração de Daniel. Não fala que Daniel viu o anjo lá sendo impedido por Satanás, nada disso. Então, o mundo espiritual está acontecendo, gente. Então, às vezes você, eu estou orando e jejuando, não está acontecendo nada. Como que não está acontecendo nada? Não teve alguém que se levantou contra você? Não teve alguma coisa que aconteceu na sua casa e quebrou alguma coisa? Às vezes você sente algo espiritual dentro do seu lar. Então, você precisa estar atento a isso também, tá? Principalmente se você estiver orando aí por uma restauração do casamento, para Deus quebrar a maldição na sua família, na sua vida. São coisas espirituais, são batalhas espirituais. E muitas vezes precisa de ajuda, tá? Então, você pode pedir aí, se de repente conhece um homem, uma mulher de Deus que conhece a palavra, que acredita nessas coisas, peça para te ajudar em oração. Ore junto com ela. Que nem no meu caso, eu não encontrava ninguém, eu fui na Igreja Universal. Vou falar aqui claramente, porque eu vou ficar, aconteceu tal coisa, Não, eu fui lá na Igreja Universal, porque a Igreja Universal tem esse trabalho de quebrar maldição, de expulsar demônios, na sexta-feira, tá bom? Então eu fui lá na sexta-feira e não quis nem saber e tive críticas, hein? Principalmente quando eu era religiosa, imagina, eu era de uma determinada igreja e quem ficou sabendo ficou me criticando. Você é louca, o que você vai fazer lá? Não tem responsabilidade, não tem compromisso com Deus, não sabe o que está fazendo. E eu não quis nem saber, porque eu sabia o que eu estava passando. Então, se eu fosse ouvir, não, irmão, isso não é espiritual, não, irmão, é Deus te provando, é Deus o quê? Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, pensei comigo, quem está passando aqui sou eu. Casamento já destruído, vida financeira já destruída, infeliz, em depressão, religiosa e nada mudava. Eu falei, eu vou atrás. Comecei a ver lá, passar na televisão lá, falando, eu falei, eu vou lá. Se eles oram e expulsam, eu vou lá onde tem. E eu sabia que lá era a casa de Deus, né, gente? Não, mas porque tem, gente, todas as igrejas do mundo têm coisas boas e coisas ruins. Todas as igrejas do mundo têm o joio e o trigo, tá? Se eu for pensar assim, eu não vou em nenhuma igreja, tá bom? Então, olhe para o Senhor, busque a Deus, leia a palavra, busque conhecimento, fala para Deus, tira as escamas dos meus olhos. Senhor, me dá sabedoria. Fala com Deus o que você está sentindo, Senhor, eu não estou entendendo. Foi assim que eu falei com Deus, não estou entendendo o que está acontecendo, Senhor. Primeiro eu fiquei brava com Deus, como eu disse, eu vou vir aqui e ficar falando coisa bonita, não, gente. Que, não, eu sempre fui uma pessoa, comecei a orar, comecei a buscar, comecei a repreender, foi tudo lindo, não. Primeiro me revoltei com Deus, porque eu buscava a Deus. Eu nasci, meus pais já eram cristãos. Eu cresci sempre na igreja vendo meu pai e minha mãe orando, buscando a Deus. Vida destruída, vida financeira destruída, só vergonha, só humilhação, só roubo, só desprezo. Tudo não dava certo. E eu comecei a me revoltar com Deus, porque se eu busco a Deus, se eu estou na igreja e tudo está dessa forma, Deus era o culpado, eu pensava. Eu falava, por que Deus que só faz isso comigo? Eu olhava para mim e falava, gente, eu não sou tão ruim assim não. Eu não vivo tanto assim, sabe? Tem pessoas que vivem no pecado, fazendo coisas que desagradam a Deus, e eu não, eu procurava agradar a Deus. E as coisas não fluíam. E eu me revoltei contra Deus. Eu já deixei aí nos últimos vídeos. Então, depois, aí Deus é tão maravilhoso, gente. Nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus. Quando você começa a ler a palavra e ver ali o povo de Israel, que povo difícil. E nós somos muito semelhantes a eles. Um dia eu estava lendo a palavra e comecei a ver. Eles viram, gente. Deus destruiu o exército de Faraó. Quando o mar se abriu para eles passarem, depois o mar se fechou, destruindo aquele exército. Eles viram, eles passaram o mar, ali eles dançaram, glorificando ao Senhor pelaquela bênção, agradeceram. Eles continuaram no deserto. No deserto tinha coluna de fogo, tinha nuvem. No deserto tinha o maná. Eles viam o poder
de Deus. E sabe o que eles fizeram lá na frente? Foram adorar outros deuses. Viraram as costas para Deus. E sabe o que Deus fez? Quando eles se voltavam a Deus, pedia perdão, Deus vinha com todo amor e estava ali presente, estava ali abençoando, estava ali resgatando novamente. Esse é o nosso Deus. Então nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus. Eu vi falar de Deus, quando eu início ali, que Deus ele castigava, que Deus provava, que Deus... Nossa, era só isso. Eu me sentia dessa forma, eu via Deus dessa forma. Um velhinho sentado num trono com um chicote na mão, olhando para mim, esperando apenas eu cair para me castigar. Era dessa forma. Se você não vir, Deus vai pesar a mão. Se você não vir, Deus vai fechar a porta. Ah, você não veio tal dia? Tá trabalhando, né? A hora que Deus fechar a porta para você, eu via pessoas, eu vou orar para colocar o câncer na garganta de fulano de tal, que falou tal coisa de mim. Gente, só Deus. Só Deus. Ainda bem que hoje em dia as coisas estão um pouquinho melhor, né? Hoje em dia tem muita coisa. Então eu vi coisas que se eu trazer aqui, vocês não querem mais nem saber de ir na igreja. Então, gente, olhe para Deus. Olhe para o Senhor Jesus. Então é dessa forma que faz o jejum, tá? Uma coisa também, se você é casada, tenha sabedoria, tá bom? Não faça jejum prolongado sem falar com o seu esposo, né? Você tem ali o relacionamento com o seu esposo, então às vezes ele não é cristão. Então, olha, gente, muita sabedoria. Não vai, a irmã fulana lá, não, eu faço jejum, fico uma semana em jejum e oração, né? Mas ela conversou com o marido também é cristão, tá os dois orando e jejuando no propósito, glória a Deus. Agora você, meu irmão, o marido nem é cristão, aí você chega, ó, é o seguinte, não toque em mim, porque eu tô uma semana de oração e jejum. Aí começa a trazer desavença, Satanás vê uma brecha, ele entra, então você, enquanto tá ali orando e jejuando, seu esposo tá largado, Satanás vai trabalhar. Entendeu? Vai lá, traz uma mulher pra ele cai naquela situação, e daí você vai falar assim, ó, eu não entendi, eu orei, jejuei e o meu casamento foi destruído. Vamos ter sabedoria? A mulher sábia edifica seu lar. Lembra? Então, tudo com sabedoria, tá bom? É isso. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E na medida do possível, aquilo que estiver ao meu alcance, eu venho trazer para você. O que eu não souber, eu vou buscar conhecimento. Estamos aqui para aprender a cada dia. O que nós precisamos é ser liberto. O que nós precisamos é viver as promessas de Deus, tá bom? Aqui na terra e o porvir, a salvação eterna. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.